Bom, imaginemos o ano de 1972. O auge da Guerra do Vietnã. Exato. Num dos momentos mais tensos do conflito, bombas norte-americanas caíam sistematicamente sobre a rede de rios do Vietnã do Norte. Mas havia um detalhe muito estranho nisso tudo. Um padrão bem fora do comum, não é? Pois é, essas bombas não caíam sobre pontes importantes, quer dizer, não visavam grandes concentrações de tropas ou indústrias. Muitas vezes pareciam atingir apenas pedaços vazios de terra, bem nas curvas das águas. E para qualquer observador desatento da época, aquilo poderia parecer um erro, tipo um erro colossal de mira. Um desperdício de munição absurdo. Mas até que um homem, analisando mapas e dados topográficos lá na França, percebeu que aquilo definitivamente não era um erro. Tratava-se de uma arma invisível sendo acionada. E, bom, bem-vindos à nossa análise profunda de hoje. É muito bom estar aqui de novo. Geralmente, quando a nossa sociedade olha para um mapa, existe uma expectativa de absoluta neutralidade, sabe? A gente vê as linhas das fronteiras, os pontos azuis dos rios, aquelas manchas marrons do relevo e assumimos que é uma simples descrição física do mundo. Sim, um pedaço de papel inofensivo. Mas a verdade é que, mais do que inofensivo, é uma visão incrivelmente conveniente para alguns. Com certeza. Porque enquanto acreditamos que a geografia é apenas um inventário pacífico da natureza, nós convenientemente ignoramos quem está segurando a caneta. Quem desenha essas fronteiras? Ignoramos que descrever um território, na verdade, é o primeiro passo para controlá-lo. Certo, vamos desempacotar isso. É exatamente para desfazer essa ilusão que o nosso mergulho de hoje existe. A nossa base de investigação é um artigo acadêmico fascinante e minuciosamente pesquisado da autora Elisa Favaro Verde. Isso, um artigo publicado na revista Terra Brasilis, lá em 2017. Uhum. E o documento destrincha a trajetória de um geógrafo francês chamado Yves Lacoste. Ele é o homem que decifrou o enigma daquelas bombas no Vietnã. A missão da nossa conversa hoje é desvendar como a geografia deixou de ser aquela disciplina chata de escola, focada em decorar nomes de capitais, e passou a ser uma chave central para entender coisas muito maiores. Coisas como a pobreza global, a desigualdade e, claro, a estratégia fria por trás de genocídios e guerras devastadoras. Exatamente. Então, para quem gosta de acompanhar o noticiário internacional e quem entender as engrenagens ocultas dos conflitos, este é o momento de reconfigurar a forma de ver o mundo. Mas o que me intriga de cara é como um acadêmico, alguém que vivia confortavelmente no circuito intelectual de Paris, decidiu de repente olhar para a sujeira e a violência das táticas de guerra. Qual foi o gatilho para essa mudança? O que é fascinante aqui é que a revolução na forma como Lacoste pensava não começou nas bibliotecas parisienses. Não mesmo. Começou na própria vivência de infância e juventude dele. Para entender como a geografia virou essa denúncia política, precisamos olhar para as raízes desse homem. De onde ele veio, então? Ele nasceu em 1929, em Fez, no Marrocos. E, bom, é crucial lembrar para quem nos ouve que, naquela época, o Marrocos era uma colônia francesa. Ah, claro. O Império Colonial francês estava a todo vapor. Mas ele não era exatamente o colonizado sofredor, certo? De jeito nenhum. O pai de Lacoste era um geólogo francês. E não qualquer geólogo, ele trabalhava na exploração de petróleo na região. Nossa, petróleo? Então a família estava literalmente sugando a riqueza do lugar. Uhum. Isso os colocava no topo da pirâmide da sociedade colonial. Eles faziam parte daquele quadro intelectual muito bem pago, com acesso a todos os privilégios que a administração francesa proporcionava. Ele estava do lado de lá do balcão, usufruindo do sistema na sua forma mais pura. Totalmente. A exploração de recursos naturais é a essência absoluta do colonialismo extrativista. E o jovem Lacoste cresceu vendo essa máquina funcionar por dentro, sabe? Ele via de perto a abundância da elite colonizadora, que contrastava de um jeito muito violento com a pobreza da população marroquina local. É um contraste que deve ser impossível de ignorar quando se convive com ele diariamente. É como se o filho de um alto executivo de uma corporação usasse os próprios recursos e a visão interna dessa corporação para se tornar o seu maior crítico. É uma analogia perfeita. Mas, claro, apenas ver a desigualdade não transforma alguém em um crítico feroz da noite para o dia. A inquietação dele precisava de um catalisador. E quando é que a bomba, por assim dizer, estourou para ele? Esse catalisador veio anos depois, já na década de 1950.
Depois de estudar geografia na prestigiosa Sorbonne, em Paris, ele estava seguindo, de certa forma, o caminho do pai, não é? Fazendo um mestrado focado no relevo marroquino. Mas aí, em 1952, ele se muda para a Argélia para dar aulas em um liceu. Argélia, em 1952. O caldeirão estava prestes a ferver. Exatamente. A Argélia estava entrando em ebulição. Estava a um passo de explodir na sua sangrenta guerra de independência contra a França. E é aí que a teoria que ele aprendeu nos livros colide de frente com a realidade brutal. Então, vamos visualizar. Ele era um professor francês, cidadão da metrópole, tentando ensinar para uma população que estava literalmente prestes a pegar em armas contra a sua própria pátria. É uma posição incrivelmente tensa. E Lacoste não escolhe a neutralidade confortável da sala de aula. Ele não vira o rosto. Ele se envolve profundamente com a causa anticolonial a ponto de se filiar ao Partido Comunista Argelino. Espera, um francês filiado ao Partido Comunista na Argélia colonial? Isso soa como uma sentença de prisão. O pior. Dentro de um sistema colonial francês que era extremamente punitivo e vigilante, um professor metropolitano apoiando ativamente a independência era uma ameaça intolerável. Não demorou muito para o cerco se fechar. E o que aconteceu? Ele foi preso. Devido às posições políticas abertas dele, em meio a essa guerra de independência, ele foi forçado a deixar a Argélia às pressas. Foi expulso de volta para a França em 1955. Nossa! E é nesse retorno conturbado a Paris que a biografia pessoal dele se funde de vez com a ciência, né? Sim, de volta à França, ele consegue um cargo como assistente de Pierre Georges. E Pierre Georges era simplesmente um dos geógrafos mais proeminentes da Sorbonne na época. Um peso pesado da academia. Um gigante. E Georges foi uma figura central, porque ele rejeitava aquela geografia empoeirada, sabe? Aquela coisa de só listar nomes de rios. Ele foi um dos pioneiros a trazer o estudo dos fenômenos demográficos e das estruturas urbanas e econômicas para o centro da disciplina. E o Lacoste, vindo de toda aquela experiência explosiva no norte da África, deve ter visto nisso a ferramenta perfeita. Exato. Lacoste encontra ali um ambiente metodológico ideal para estruturar a sua revolta anticolonial. Ele adota e ajuda a aprimorar o que George chamava de geografia ativa. Geografia ativa. Como a gente pode definir isso em contraste com a geografia tradicional que dominava antes? Bom, a geografia tradicional olhava para as pessoas no espaço quase como componentes inertes. O ser humano era tratado como um mero elemento da paisagem. Tipo uma estatística no mapa. E isso, um dado estático. Como se uma comunidade fosse o mesmo que uma montanha, um vale ou, sei lá, uma floresta de pinheiros. A geografia ativa inverte essa lógica completamente. Ela exige que o estudioso analise as sociedades como agentes dinâmicos, muitas vezes em conflito. Então, eles agem sobre o espaço para atender a interesses políticos e econômicos? Exatamente, interesses de poder e de dominação. E munido dessa nova lente, no final da década de 50, o Lacoste publica uma obra que abalaria a forma como o mundo enxergava a pobreza. Em 1959, ele lança o livro chamado Le Pays sous-développé, ou Os Países Subdesenvolvidos. E, pelo que a fonte indica, o impacto foi gigantesco. Foi um sucesso estrondoso na academia. O livro foi traduzido para cerca de 35 idiomas e foi seguido alguns anos depois por outra obra importante sobre a geografia do subdesenvolvimento em 1965. Quer dizer, a experiência daquele menino no Marrocos e do professor rebelde na Argélia se cristalizou numa teoria econômica de muito peso. Sim, foi um livro demolidor. Lacoste pegou todas aquelas ideias muito preguiçosas, sabe, que o Ocidente adorava repetir sobre o terceiro mundo e as destruiu metodicamente. O artigo da Elisa Fávaro Verde destaca que ele refutou 7 definições clássicas mais falhas sobre o que era o subdesenvolvimento. Vamos falar de algumas dessas definições, porque eu acho que até hoje muita gente pensa assim. Por exemplo, era muito comum definir um país subdesenvolvido como simplesmente um país com um produto interno bruto baixo, um baixo PIB per capita. Essa era e talvez ainda seja a justificativa mais recorrente. E Lacoste explica muito bem o porquê de ela ser ilusória e mascarar a realidade. O PIB per capita, afinal, é só uma média matemática. E médias podem esconder coisas horríveis. Uhum.
Em economias coloniais ou ex-coloniais, construídas puramente para extração, pode existir uma elite minúscula exportando fortunas absurdas em minérios ou produtos agrícolas. Isso joga o PIB do país lá para cima no papel. Mas na prática a realidade é outra. Na prática, 95% da população continua vivendo em miséria absoluta. Então, a média matemática esconde essa fratura estrutural da sociedade. Outra falácia enorme que ele ataca, pelo que entendi, é a ideia de que esses países eram apenas arcaicos ou tradicionais, como se fossem civilizações paradas no tempo. Exato. Como se eles estivessem apenas aguardando pacientemente que a industrialização e a modernidade chegassem de navio da Europa para salvá-los. Lacoste argumentava brilhantemente contra essa noção. Fica parecendo que a culpa da pobreza é da própria cultura do país, né? Esse era o discurso dominante. Mas ele demonstra que o subdesenvolvimento não é o passado do desenvolvimento. Não é uma fase atrasada de uma linha do tempo natural. E esse é o grande momento de virada dele. Ele decreta que o subdesenvolvimento é uma condição moderna. É o que ele chamou de uma crise dialética. Uma crise dialética. Bom, a gente precisa traduzir esse jargão acadêmico para não perder ninguém. Em termos práticos, uma crise dialética significa que forças opostas entram em choque dentro de um mesmo ambiente, criando uma terceira coisa, um problema novo, certo? Exatamente isso. Uma contradição violenta gerada pelo próprio sistema capitalista que estava se expandindo. Se conectarmos isso ao cenário maior do pós-guerra, o paradoxo da modernização fica muito claro. Como assim? O que estava acontecendo no pós-Segunda Guerra? De um lado, nós tivemos a introdução rápida de tecnologias médicas ocidentais nesses países periféricos, coisas como vacinas modernas, antibióticos, programas de controle de epidemias. O resultado imediato disso foi que a taxa de mortalidade despencou bruscamente. Pessoas simplesmente pararam de morrer de doenças que antes devastavam comunidades inteiras. O que, se olharmos isoladamente, é uma vitória da ciência. Sem dúvida, foi um alívio humanitário. Mas aqui entra a força oposta do choque dialético. Com a queda da mortalidade, a população começou a crescer num ritmo explosivo, uma verdadeira explosão demográfica. Mas a economia não acompanhou. De jeito nenhum. A economia desses países estagnou porque as estruturas não foram desenhadas para enriquecer a população local. Elas continuavam operando na lógica de extração colonial. Para ilustrar para quem nos ouve, é como fazer um upgrade no motor de um carro antigo, para que ele ande muito mais rápido, e esse motor novo é a população crescendo vertiginosamente por causa da medicina. Mas o mecânico esquece totalmente de melhorar os freios ou a suspensão do carro, que seria a economia estagnada. É uma ótima imagem. O resultado não é um carro tradicional funcionando como antigamente. O resultado é um desastre moderno, em altíssima velocidade, prestes a capotar. Exatamente. A miséria não era mais o equilíbrio do passado. No passado, nascia muita gente, mas, infelizmente, morria muita gente também. E a economia local, de subsistência, de certa forma dava conta daquele número estável. A nova miséria era uma contradição crescente financiada pelo sistema moderno. Quer dizer, o subdesenvolvimento era a forma como o capitalismo operava nas margens do mundo. O impacto dessa teoria deve ter obrigado o mundo acadêmico a olhar para a pobreza de um jeito bem mais sombrio. A culpa era do sistema. Obrigou a academia a abandonar as visões românticas, mas a jornada do Lacoste não estacionou na teoria pura. E é neste ponto da história que as coisas ganham uma concretude brutal. Vamos voltar àquela chuva de bombas no Vietnã. Como é que essa indignação acadêmica toda virou uma investigação de campo no meio de uma guerra? Tudo começa a culminar no ambiente super informado do final dos anos 60. Lembra do maio de 1968, na França? Claro, os protestos estudantis massivos, uma época de ruptura total. E essa ruptura atingiu Lacoste pessoalmente. Esse momento histórico forçou um racha doloroso entre ele e seu mentor, o Pierre Georges. Acontece que o Georges se opunha aos estudantes rebeldes. Um choque geracional e político. Exato. E o Lacoste sentia que a geografia não podia mais ficar só nos debates de corredor da universidade. Ela precisava ter um impacto direto na realidade sangrenta do mundo. E a crise geopolítica mais grave daquele momento era, sem dúvida, o Vietnã. O que nos leva a 1972. Ele viaja fisicamente para o Vietnã do Norte. Ele vai a campo. Mas a investigação dele começou um pouco antes, nos bastidores.
Em 1967, o diretor do Instituto de Geografia da Sorbonne, o Jean Drèche, tinha recebido documentos diretamente do governo vietnamita. Documentos relatando o que os americanos estavam fazendo. Isso. Detalhando os bombardeios norte-americanos. E o Lacoste cruzou esses relatórios modernos com uma pesquisa clássica muito densa. Uma tese de doutorado de 1936 de um geógrafo chamado Pierre Gourou, que tinha mapeado cada detalhe hidrológico do delta do Rio Vermelho, lá no Vietnã. E esse Rio Vermelho tem uma especificidade natural crucial para entender o plano, né? Ele é uma fonte de vida, mas também é um perigo iminente para as populações locais. É a característica central de toda estratégia. Ao longo dos séculos, o Rio Vermelho foi depositando muitos sedimentos no próprio fundo. Com o tempo, o nível do rio subiu tanto que ficou fisicamente mais alto do que as planícies ao seu redor. Pera, a água corre acima do nível da terra onde as pessoas moram? Sim, é uma massa colossal de água correndo, tipo, vários metros acima do nível das vilas, onde milhões de vietnamitas viviam e plantavam arroz. Caramba! É como viver no fundo de uma panela e a água transbordando pela borda o tempo todo. A única coisa segurando essa água são os diques. Exatamente, uma rede imensa e antiquíssima de diques construída à mão pelas gerações locais para não morrerem afogados. E segundo a documentação e os mapas que Lacoste analisou, o governo de Richard Nixon sabia de cada centímetro desses diques. E aqui é que a coisa fica realmente interessante e assustadora. Quer dizer que a hipótese do Lacoste era que os americanos não estavam simplesmente jogando bombas a esmo. Longe disso. Se o exército norte-americano quisesse simplesmente obliterar os diques, a força bruta seria a tática óbvia. Eles poderiam ter lançado um tapete de bombas por toda a extensão. Mas isso geraria imagens terríveis na imprensa mundial. Destruir infraestrutura civil escancaradamente seria um desastre de relações públicas, um escândalo global. Exatamente o que Washington queria evitar. Então, cruzando os mapas dos bombardeios com a topografia do rio, o Lacoste descobriu que os alvos eram, na verdade, cirúrgicos. Formavam uma rede hierarquizada muito bem calculada. Os aviões concentravam seus ataques nas partes côncavas dos meandros do rio. Côncavas. Quer dizer, a curva externa do rio, onde a água faz a volta. Isso. A física do relevo dita que na curva externa a água ganha velocidade centrífuga e bate com muito mais força contra o barranco. É onde a pressão erosiva natural já está no limite extremo. E os relatórios mostravam que eles bombardeavam exatamente ali. Sim, mas o pior é o método. A investigação apontou que as bombas não visavam abrir buracos imediatos na terra. Elas eram projetadas para penetrar profundamente na estrutura do dique antes de detonar. Meu Deus. Então o impacto era subterrâneo? Uhum. E se enfraquecia as fundações invisíveis. Criava falhas nas estruturas onde a pressão da correnteza já era devastadora. E de quebra, os ataques também focavam em destruir as eclusas, bloqueando qualquer chance de drenar a água numa emergência. Mas havia também a questão do momento exato do ataque, não é? O calendário dos bombardeios. Esse é o requinte de crueldade que Lacoste documentou. Os ataques se intensificavam cirurgicamente no fim da estação seca. Por que na estação seca? Para dar tempo de... Para preparar o terreno para a própria natureza agir. O objetivo, segundo as análises, era que, semanas depois, quando as pesadas monções de verão chegassem e o nível do rio subisse dramaticamente, os diques já estariam secretamente ocos por dentro. E aí, cederiam naturalmente. Então, em vez de um ataque direto, a estratégia era sabotar a fundação da casa e esperar o vento derrubar, para parecer uma obra da natureza. A comunidade internacional olharia e diria: nossa, que tragédia natural terrível as chuvas causaram no Vietnã, quando, na verdade, tudo foi orquestrado militarmente. Perfeito. O rompimento das águas seria mascarado, lavaria vilas inteiras abaixo do nível do rio, afogaria a população, destruiria as colheitas, e a culpa seria do clima, não de Washington. O nível de cálculo é perturbador, e o Lacoste, de posse dessas evidências, não guardou isso na gaveta. De jeito nenhum. No verão de 1972, ele publica essa investigação numa reportagem explosiva no jornal Le Monde. Ele vai a público e chama essa tática pelo nome que os dados inditavam: genocídio. Ele cunhou ali o termo guerra geográfica. Guerra geográfica. O impacto disso deve ter sacudido as universidades.
Pela primeira vez, ficou inegável que a geografia não estudava os homens como meros habitantes da paisagem. O espaço físico estava sendo usado como arma de extermínio deliberada. Foi um abalo sísmico. Forçou os acadêmicos a terem o que chamamos de uma crise epistemológica profunda. Pela primeira vez, a disciplina teve que olhar no espelho e se perguntar: para quem estamos mapeando o mundo? E como é que a área lidou com a revelação de que não existe mapa inocente? O resultado prático foi o nascimento de uma nova era para a disciplina. Em 1976, no rastro de toda essa polêmica, Lacoste fundou uma revista científica chamada Heródoto e junto publicou um livro com um título que é um verdadeiro soco no estômago até hoje. La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Traduzindo, a geografia isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. Um título agressivo e direto. Sim, ele não estava lá para fazer amigos com esse livro. E o nome da revista, Heródoto, é uma homenagem ao filósofo grego Heródoto. Heródoto é considerado por muitos o pai da história e da geografia, né? Exato, mas para o Lacoste, Heródoto representava a contradição eterna da disciplina. O conhecimento geográfico informa a estratégia militar de um lado e do outro produz o discurso para justificar a dominação imperial sobre aquele território. Então, o que tudo isso significa em termos gerais? Será que o Lacoste estava dizendo para os colegas que todo geógrafo é, secretamente, um estrategista militar em potencial? Isso levanta uma questão importante, porque ele não queria que a geografia fosse abandonada por ser perigosa. Ele queria mudar o foco. Ele percebeu que precisava resgatar uma palavra que era um grande tabu na Europa: a geopolítica. A geopolítica. Hoje a gente ouve isso no jornal todo dia, mas depois da Segunda Guerra Mundial, chamar alguém de especialista em geopolítica era quase uma ofensa na Europa, não é? Era um termo amaldiçoado. A geopolítica estava intimamente associada à doutrina do espaço vital da Alemanha nazista, aquela ideia absurda de que uma nação teria o direito geográfico de engolir os vizinhos para sobreviver. A Academia Francesa morria de medo da palavra. Mas ele não recuou. Não. Ele foi lá e fundou uma concepção inteiramente nova. Para ele e para o grupo em volta da revista Heródoto, a geopolítica não deveria ser uma ideologia de Estado nem só uma moda na mídia. Ela deveria ser o estudo rigoroso e investigativo das rivalidades de poder sobre os territórios. Quer dizer, revelar como os atores usam representações e falsos direitos históricos para justificar invasões e controle territorial. Ele armou a geopolítica para ela poder se defender. Exatamente. A ciência geográfica ganhou garras críticas, e essa virada foi tão monumental que culminou na criação de toda uma escola francesa de geopolítica que mais tarde, em 2002, foi até institucionalizada na Universidade de Paris 8. Uma vitória definitiva do pensamento dele. Bom, para fazermos um apanhado rápido da incrível jornada de hoje, baseada no estudo da Elisa Favaroverdi, começamos com o menino que cresceu nos privilégios do Marrocos colonial. Que viu a essência do império e depois vivenciou a revolta argelina. Sim, vimos esse mesmo homem se tornar um teórico que desmantelou o mito de que os países pobres eram apenas atrasados, provando que a miséria moderna era uma contradição forjada pelo próprio sistema extrativista, combinado com o salto populacional. E culminamos no detetive geográfico que expôs as táticas de guerra mais invisíveis e cruéis do exército americano no Vietnã. Forçando a academia a encarar de vez que os mapas são e sempre foram armas de poder. Eu garanto que, a partir de hoje, qualquer pessoa que nos ouve jamais olhará para um mapa mundi ou para uma notícia internacional do mesmo jeito. A geografia molda as desigualdades e os conflitos que a gente assiste no noticiário. O mapa nunca é só o terreno. É sempre a intenção política sobre ele. Mas, antes de encerrarmos, essa constatação exige que a gente olhe para o futuro. Fica aqui uma reflexão final baseada em tudo isso. Pensem bem, se na década de 1970 o simples ato de bombardear pontos críticos de um rio, com base em dados topográficos, já era uma guerra geográfica devastadora, como será que essa guerra letal e invisível está acontecendo hoje? Com a tecnologia que temos agora. Exato. Hoje não falamos só de cartas de papel. Quem controla as gigantescas bases de dados de mapeamento digital? Quem comanda os satélites que vigiam cada centímetro do globo em tempo real?
Essas corporações ou governos podem estar desenhando neste exato segundo as rotas invisíveis do poder global, cortando acessos e ditando o destino de nações inteiras a partir de um clique. E tudo isso sem que ninguém perceba. Fica aí a pulga atrás da orelha sobre quem desenha os mapas que usamos todos os dias. Até a nossa próxima análise profunda.